Certa vez eu cheguei num hotel, eu e a Karina, minha mulher, e eu abri a mala e queria tirar a roupa que estava lá dentro da mala, queria pegar a roupa para poder vestir. E eu meti a mão lá dentro, fui bagunçando a mala e puxei a roupa que eu queria e tirei a roupa que eu queria. A Karina ficou muito brava com aquilo ali. Ela falou assim, cara, como pode? Eu fui lá, arrumei a mala para você, eu fiz tudo isso e você bagunça isso. E ela me deu um feedback. Ela falou, olha, não dá pra você fazer assim. Se você fizer assim, vai ser complicado. Eu que arrumo as malas, ou então você vai ter que arrumar suas malas e tudo. E naquela hora, quando eu recebi esse feedback dela, eu falei algo parecido com isso assim. Ah, mas eu sou assim mesmo. Não tem jeito, eu sou assim mesmo e tudo. E depois aquilo ficou rodando na minha cabeça, né? A Karina ficou chateada com aquilo ficou rodando na minha cabeça. E eu pensando assim, será que eu não sou capaz de tirar uma roupa da mala sem bagunçar a mala completamente? Que tipo de ser humano eu sou? Será que eu sou um imbecil de tal forma que eu não consigo tirar uma camisa da mala sem bagunçar a mala? Eu comecei a entender aquilo. E eu comecei a entrar num nível de exercício com aquilo. Toda vez que eu via a Karina arrumando a mala, toda vez que a gente ia viajar, toda vez que eu chegava lá, a mala, o mensageiro do hotel colocava a mala no quarto. Quando eu ia abrir a mala, eu entrava no outro modus operandi. Eu falava assim, peraí, eu tenho que criar a habilidade de tirar a camisa da mala sem bagunçar a mala toda, porque eu não sou um imbecil. O que aconteceu é que naquele dia eu fui lá, tirei as camisas, procurei, olhei por baixo e tirei a camisa que eu queria, vesti a camisa que eu queria. Quando eu olho para trás, a Karina tá com um sorriso enorme no rosto. Eu tô dizendo tudo isso porque você precisa entender o poder que existe da pessoa aprender a receber um feedback do seu parceiro e conseguir internalizar aquele feedback, entender que aquilo é valor para o outro, que aquilo é importante para o outro e não achar que aquilo é uma banalidade. Pode ser que para você é uma banalidade, mas para o outro é muito importante, é relevante, sabe? E eu poderia ter sido, como eu fui em outros relacionamentos já, arrogante e dizer assim, eu sou assim mesmo e dane-se, foda-se, e você tem que me aceitar assim. Será que tem que ser assim? Será que você não pode aceitar o feedback da pessoa, um feedback que está vindo e se aprimorar, se lapidar para que você entregue para outra pessoa o melhor que ela pode ter de você? Será que não dá para fazer isso? É que acontece do casal brigar porque talvez as atividades de casa não estão bem distribuídas e a pessoa acha que não, você tem que me ajudar nisso aqui também, você tem que me ajudar nisso, você está fazendo aquilo, mas você tem que me ajudar nisso aqui também, né? É muito comum que os casais eles não sentem para poder organizar as coisas como acontece numa empresa. E quando eu falo isso, as pessoas muitas vezes falam assim, meu Deus, né? Mas como uma empresa, mas o relacionamento não é duro como uma empresa, não tem que ser como uma empresa, o relacionamento tem que ser algo fluido. Isso não existe. É a relação de duas pessoas. Essas duas pessoas estão conectadas, essas duas pessoas vivem debaixo do mesmo teto, essas duas pessoas querem ficar juntas para sempre, né? Então o que é muito importante nesse processo? É preciso sentar e definir de forma clara, como numa empresa, qual é a responsabilidade de cada um. O que é responsabilidade de cada um? Então, por exemplo, na minha relação com a Karina, a responsabilidade de entrar no banco, né, na minha conta, na dela, a gente tem conta conjunta, mas entrar no banco, fazer o pagamento dos boletos dessas coisas todas, né, que a gente tem, é responsabilidade dela. A minha responsabilidade são outras coisas. Então, é importante sentar e definir até onde você vai, até onde eu vou, o que é responsabilidade de cada um, o que cabe para cada um. Quando senta-se e escreve isso, se torna muito mais organizado. Mas as pessoas elas não fazem isso. Aí o que acontece? É sempre uma sensação de que estamos numa eterna DR, numa eterna discussão de relacionamento, e aí o homem fica de saco cheio disso, a mulher quer falar, aquela coisa toda, e eles acabam não se entendendo. Como é que resolve esse desequilíbrio de responsabilidades em casa? É preciso sentar. Não no quente da situação, porque no quente da situação você nunca vai estar na sua melhor performance emocional. Quando vocês estiverem aliviados, fala assim, vamos lá, vamos fazer uma lista aqui. E talvez fique claro, fazendo essa lista, que um está sobrecarregado, porque tem 20 atividades e o outro tem 4 atividades. E aí vocês precisam equilibrar a balança ali. Pode ser que muitas vezes aconteça a seguinte situação, né? Uma parte do casal, uma pessoa no casal, ou homem ou mulher, enfim, isso se aplica tanto a relacionamentos héteros quanto a relacionamentos gays. Talvez uma das pessoas queira fazer coisas no horário que o outro queira fazer uma outra coisa, porque talvez a pessoa queira ver televisão, ver uma série Netflix, enquanto o outro precisa terminar um trabalho. Talvez o outro queira ir para academia, enquanto o outro quer ficar descansando em casa porque o dia foi muito corrido. E aí fica assim, poxa, e aí, né? Até onde a gente vai? A gente agrada, a gente não agrada, a gente foca no que é importante pra gente, a gente não foca no que é importante. O que deve ser feito?
Nesse momento, o que eu gosto muito de pensar, olhando para o relacionamento meu com a Karina, e a gente teve desafios disso no começo, a gente não tem mais. A gente coloca uma hierarquia de valor. O que é mais valoroso? O que a gente valoriza mais? Então, um exemplo disso. A gente valoriza muito o trabalho, a gente valoriza muito a atividade física, a gente valoriza muito permitir que o outro seja feliz fazendo o que ele quer fazer. A gente tem muito isso junto. Só que a gente também valoriza muito tempo junto. Então entra nisso algo que é complexo de medir, que é o bom senso. Então um exemplo, eu e a Karina, a gente está lá de repente sem sair há 15 dias, sem ter um momento de casal há 15 dias. E se a Karina fala pra mim, amor, vamos sentar aqui um pouquinho, vamos abrir um vinho e vamos ver aqui uma série na televisão, vamos aqui ver um Netflix ou vamos ver um Masterchef, eu não sei. Eu falo assim, não, eu tenho que continuar trabalhando, o meu bom senso ele tem que apitar. Eu tenho que levantar uma bandeira amarela e falar assim, uou, cara, alto lá. Então é o bom senso. E o bom senso é algo que precisa ser aprimorado, lapidado, treinado, porque senão a gente fica míope e acha o tempo todo que o outro é um sanguessuga, que o outro tá querendo tirar você do foco e tal. Se a pessoa o tempo todo está querendo tirar você do foco do trabalho, será que eu não estou deixando de fazer momentos de casal com aquela pessoa? Será que eu não estou deixando de suprir? Porque, entenda, as pessoas elas têm necessidades, as necessidades precisam ser supridas. E se você não está suprindo, essa pessoa não tem necessidade infinita, ela vai te exigir alguma coisa que você não está dando. E aí você fica achando que... né? Uma coisa muito importante, é muito comum, por exemplo, mulheres pedindo a atenção dos homens e os homens muitas vezes trabalhando demais. Isso também acontece em mulheres e os homens, mas é menos pela minha experiência. Só que se você é homem e está vendo esse vídeo, o que eu quero te dizer? Você nunca vai vencer o trabalho. Você nunca vai zerar o trabalho. Se o trabalho fosse um jogo de videogame, ele não tem fim. É um videogame com fases infinitas. Você nunca vai zerar. E se você esperar assim, eu vou esperar o trabalho reduzir para eu poder dar atenção para minha esposa, eu vou esperar essas demandas reduzirem, isso não vai acontecer. Então por isso que é tão inteligente ter equilíbrio entre os papéis e esse bom senso. Por exemplo, se você está num relacionamento amoroso e você não consegue 2 vezes por semana, pelo menos 1 vez por semana, ter uma noite de qualidade com a pessoa que você resolveu casar, que você está namorando, você não tem um relacionamento. Isso vai dar errado em algum momento. Então não adianta acreditar que a pessoa está te sabotando, que ela está te tirando, se você não está suprindo isso. Agora, se você supre isso, 2 momentos inteiros, plenos, atenção plena, sem celular para o casal, você está dando isso durante a semana, e mesmo assim essa pessoa, mas me dá atenção. Aí, peraí, olha, a gente tem que conversar. Vamos alinhar aqui, sentar igual uma empresa e vamos definir quando é que a gente vai fazer isso? Vamos. E aí você alinha as expectativas. Talvez ela esteja querendo atenção, talvez ele esteja querendo atenção, porque isso também pode vir do homem, e ele pode buscar essa atenção, talvez, também nas amigas, nos amigos, e não somente no seu parceiro. E aí acontece um equilíbrio entre essas forças, o que é muito mais interessante. É muito comum os casais reclamarem isso pra mim, né? Tanto em eventos, ou quando o casal resolve no Protagon, que é o meu evento de 2 dias, é incrível quando o casal resolve ir, lá a gente fala durante mais de 5 horas sobre relacionamentos, estratégias e tal. É muito comum o casal reclamar da rotina. Wendel, a rotina é maçante, a rotina é terrível, a rotina é maçante. E eu acho curioso isso, né? Porque as pessoas permitem que as rotinas fiquem maçantes, né? Quando você começa o relacionamento não tem nada de maçante, ele é um tesão, ele é incrível. Por quê? Porque as pessoas elas se propõem a fazer coisas diferentes o tempo todo. E aí, quando se casa, quando se estabelece aquilo, as pessoas param de fazer o que faziam antes e começam a fazer simplesmente o que fazem todos os dias. É muito comum, por exemplo, eu e a Karina nos forçarmos a fazer coisas que são extremamente prazerosas para nós. E a gente cria rotinas prazerosas em relação a isso. A gente tem rotinas prazerosas de sair para jantar fora no mínimo 1 vez por semana. No mínimo 1 vez por semana. Não tem negociação, a gente tem que sair para jantar. Então a gente tem uma rotina prazerosa que combate talvez uma rotina mais entediante. Mas não tem jeito, você vai ter que fazer as coisas o tempo todo. Então nesse processo você pode pegar rotinas que não são tão prazerosas e colocar a sua pimenta ali, colocar o seu tempero ali. A gente vai para academia todos os dias e às vezes isso se torna um pouco maçante. O que eu e a Karina faz? A gente ouve música diferente, aí a Karina bota lá 10 passitos, aí ela vem dançando pela academia, ela vai e morde meu pescoço, a gente brinca, eu vou lá, sabe? Então assim, se forçar a ser criativo em relação a isso, mas esse é um mindset. Você tem que ter isso na cabeça. A pessoa acordou do seu lado. Tem casais que se acostumam tanto. Pô, você desejou aquela mulher, cara. Você desejou aquele homem, sabe? E esse cara tá do seu lado, essa mulher tá do seu lado. E você acorda, você simplesmente acorda, vai pro seu banheiro, escova o dente, veste a roupa e você sai do quarto. Isso não pode acontecer. Se você acordou, como é que você vai fazer?
Como é que você vai fazer para encantar aquela pessoa? Como é que você vai fazer para fazer um carinho diferente naquela pessoa? Como é que você vai fazer para dar 2 minutos de atenção para aquela pessoa na cama ainda, sabe? Esse é o mindset. Como é que você vai fazer para naquela semana levar café da manhã para a pessoa na cama? Um café da manhã na cama não leva 10 minutos. Isso vai reaquecer. E quando você faz isso, você pode ter certeza que vai ativando na pessoa. Então, a questão da rotina, nos permitimos entrar nisso. Então, ativa a criatividade. Como é que eu posso fazer a mesma coisa de uma forma mais divertida, de uma forma mais criança, de uma forma mais como era no começo, né? E parafraseando o Anthony Robbins, faça o que você fez no começo do relacionamento, que ele nunca acabará. Então, se os valores do casal são parecidos, tem grande probabilidade do casal dar certo. Se os valores são completamente diferentes, é muito pouco provável que o casal dê certo. Um exemplo, um valoriza balada e o outro quer ser atleta. Isso não vai funcionar. Uma pessoa é evangélica e a outra pessoa tem uma religião completamente diferente. Isso tem pouca probabilidade de funcionar. Não estou dizendo que é impossível, mas você vai ter que nadar contra a maré durante a vida toda. É muito mais difícil. Enquanto um quer ficar na balada até as 3 da manhã porque adora festa, adora gente, o outro quer acordar às 5 da manhã para ir para o crossfit. É muito pouco provável que isso funcione durante um longo período de tempo. Uma pessoa não quer ter filho. Isso é um valor, eu não quero ter filho, eu estou decidido em relação a isso. E outra pessoa quer se casar na esperança que, se casando, essa pessoa vai poder ter filho com ela porque ela vai mudar a opinião dessa pessoa depois. Vai dar errado. Não vai funcionar. Então o primeiro elemento que você tem que se questionar é: será que nós temos os mesmos valores? Será que estamos buscando coisas similares, parecidas, né? Então, voltando na questão minha e da Karina, a gente é absolutamente focado em fazer o crescimento da nossa carreira acontecer. A gente é extremamente determinado em relação a isso. Ela é uma mulher muito trabalhadora, isso é um valor para mim. A Karina é uma mulher que treina muito e valoriza a saúde, isso é um valor para mim. Eu errei em relação ao relacionamento anterior que eu tive, um casamento anterior, porque esses valores não estavam claros. E eu, como bom pensamento mágico, achei que eu ia mudar a pessoa depois que a gente se casasse. Isso não acontece, é uma viagem, né? E um outro elemento que precisa ficar claro quando você entra num relacionamento é você manter o seguinte pensamento: as prioridades do meu parceiro são as minhas prioridades. O que é importante para o meu parceiro é importante para mim. Se você entrar com essa mentalidade, é uma receita para o negócio durar. Eu demorei a entender isso. Então, quando eu encaro, por exemplo, que algo que é prioridade para a Karina é minha prioridade, isso é maravilhoso, porque isso é recíproco. Começa a perceber assim, isso é importante para você, a gente vai fazer. Quando essa mentalidade começa a surgir, o relacionamento ele tem uma espiral crescente e infinita. E aí talvez possa ser uma chave de ficar junto para sempre. Compartilhe esse vídeo com outros casais, em grupos de WhatsApp. Vamos fazer essa corrente andar para que a gente possa ajudar mais casais. E se você puder, vejo você no meu evento de 2 dias, Protagon. Uma imersão incrível para reconfigurar a sua vida. E lá falamos bastante sobre relacionamento. Vá no Protagon e leve o seu marido, sua esposa, seu namorado para que vocês possam reestruturar essa relação. E lembre-se, continue construindo uma vida épica. Até mais!